Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E o vídeo de hoje é praticamente um desafio que eu fiz a mim mesma para selecionar os meus 10 livros preferidos da vida para contar aqui para vocês. Eu já tenho, acho que 2 vídeos aqui no canal falando sobre livros preferidos. O primeiro vídeo aqui do canal foi mostrando meus livros preferidos. E já fazem 6 anos, né? Porque amanhã, no dia 30 de junho, eu comemoro aqui 6 anos de canal. Então esse vídeo aqui também fica como um vídeo especial de aniversário do canal. E como o meu primeiro vídeo lá foi falando meus livros preferidos, eu quis atualizar essa lista, porque eu já li muitas outras coisas nesses 6 anos, coisas que se tornaram preferidos da vida também. E a minha lista de livros preferidos, na verdade, ela tem muito mais do que 10 livros, tá, gente? Eu coloquei meio como um desafio mesmo, selecionar os 10. Mas é lógico, né, que essa coisa de escolher preferidos eu tenho uma certa dificuldade e pode ser que se eu fizesse essa lista um mês que vem, eu já colocaria uma ordem diferente, eu colocaria outro que não tá, eu tiraria algum, então assim... Os meus 10 preferidos de acordo com o que eu tô pensando agora, nesse momento da minha vida, tá? Mas eu tive que tirar livros aqui, pra colocar só 10, eu tive que tirar livros que eu amo também, que são preferidos da vida também, então meu coração fica pesado e eu já tô me justificando antes de mostrar a lista. Será que eu já tô me arrependendo? Não, porque aqui realmente tem livros que eu amo loucamente, que me ensinaram coisas incríveis, que marcaram a minha vida. E para um livro se tornar preferido para mim, eu não avalio só a parte técnica. A gente teve essa discussão no último vídeo aqui no canal, né? O que é gosto pessoal, o que é análise técnica, enfim. Mas eu levo em consideração, para definir como preferido, a experiência no geral. Às vezes um livro me fascina por ser tecnicamente muito bom. E eu fico assim, meu Deus, como que esse autor, essa autora conseguiu escrever uma coisa assim tão cheia, né, de minúcias e tão bem amarrado e tão bem construído. Então isso pode transformar um livro num preferido para mim. Mas às vezes um livro se transforma em preferido para mim por um momento da vida que eu li e que ele significou uma coisa muito importante para mim, ou porque eu realmente me diverti muito com a história e eu falo, cara, foi um dos melhores momentos que eu já tive com a literatura foi com esse livro. Então assim, não tem um critério para um livro se tornar preferido para mim. O livro tem que tocar meu coração de alguma forma diferente dos outros e aí ele se torna um preferido para mim. Eu vou explicar porque que cada um desses aqui se tornou preferido para mim, tá? Antes de começar a mostrar minha lista, claro, quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, porque é muito importante pra mim e porque é uma forma também agora da gente comemorar os 6 anos de canal. Vamos celebrar juntos, se inscreve aí, me ajuda a crescer o canal. Eu tô com aquele objetivo de chegar nos 30 mil no final do ano, não sei se vai dar certo. Eu preciso de vocês para isso dar certo. Então se inscreva, compartilhe meu canal com outras pessoas que gostam de ler ou que vocês querem incentivar a ler também, para que a gente cresça essa comunidade e que a gente atinja outras pessoas, né? Que se os meus vídeos atingirem outras pessoas, a gente incentiva outras pessoas a lerem também, a gente incentiva outras pessoas a ler com profundidade, que é o que eu trago aqui. Então, me ajudem nessa minha meta, se inscreva aí no canal. E vamos então para minha lista de top 10 livros preferidos. Vou começar do 10º até chegar no primeiro lugar. Muita gente já sabe qual era o meu primeiro lugar, né? O meu livro preferido da vida. Vamos ver se continua sendo o mesmo, se eu mudei o meu livro preferido. Mas, em 10º lugar, para a gente começar, um novato nessa lista, que é o Mestre e Margarida. Eu já li ele já há algum tempo, mas assim, quando eu fiz a primeira lista há 6 anos atrás, eu ainda não tinha lido ele. E a gente leu esse livro aqui numa leitura coletiva aqui no canal, que foi uma leitura coletiva aberta. Então, a playlist das lives que a gente fez sobre esse livro estão disponíveis aqui para vocês assistirem, se vocês quiserem assistir.
Tem spoiler, porque é uma leitura coletiva, então eu comento parte a parte do livro com detalhes, conto o que acontece, falo minha opinião, né, e tal. Então, se você quiser ler esse livro aqui e ir acompanhando uma playlist, eu acho que é divertido fazer isso. Eu gosto quando eu encontro pessoas falando sobre livros que eu tô lendo e eu vou acompanhando, eu gosto. Enfim, esse livro aqui, ele traz uma história, na verdade, de muitos personagens, mas principalmente do mestre da Margarida e do diabo, que vai visitar Moscou. E aí, quando o diabo chega em Moscou com seu séquito, ele começa, obviamente, a causar uma certa confusão ali. E ele vai afetar mais fortemente a vida de determinadas pessoas. E nós vamos acompanhando essas pessoas, né, que vão sendo afetadas pela visita do diabo. E no meio dessa história do diabo ali com seu séquito, a gente tem a história do mestre e da Margarida, que é uma história de amor, só que uma história de amor meio mal resolvida. Então a gente vai acompanhar quem é o mestre, que é um escritor que está escrevendo no momento uma releitura de uma parte da Bíblia, e aí a gente tem essa releitura aqui, né? A gente tem como se fosse o livro que ele está escrevendo é transcrito aqui pra gente. E a gente tem a história da Margarida, que é uma personagem que eu gostei bastante dela e tem toda uma questão meio esotérica, assim, em relação à Margarida. É um livro que ele me encantou. Quando eu falo que alguns me encantam pela capacidade técnica, então, é um livro muito divertido de forma geral, e a minha experiência de leitura com ele foi muito boa, mas eu acho que o que mais, assim, eu fiquei fascinada é a qualidade técnica dessa narrativa, porque o autor, o Mikhail Bulgakov, ele é um autor russo, né? E ele mistura tantos elementos dentro dessa narrativa aqui que é difícil misturar tanta coisa e no final dar certo, sabe? Ficar tudo bem amarradinho, tudo bem explicado, tudo bem feito. E ele consegue fazer isso. Então isso me encanta, porque vai ter até elementos de terror tem, não é um livro de terror, mas tem determinados elementos de terror. Tem uma cena aqui num escritório que é muito típica de histórias de terror, assim. Tem essa questão de fantasia mesmo, muito ligada à figura aqui da Margarida, do diabo também. Tem a questão bíblica, tem um livro que tem moral, então eu gosto também disso. E ele passa a moral sem ser uma coisa moralista, porque eu acho que moralista é diferente de moralizante. Moralizante é bom, e é isso que ele faz aqui, sabe? E tem uma questão histórica também do contexto que esse livro vai criticar, que no caso aqui é a União Soviética, aquele período ali de Stalin. Então tem a construção dos personagens é muito bem feita, é tudo muito incrível, tudo nesse livro é muito incrível. E assim que eu acabei de ler, eu sabia que era um livro, assim, que se tornou um livro preferido mesmo da minha vida. Eu fiquei encantada, fiquei muito feliz de conhecer essa história. Quando eu li, já tinha um tempo que eu tinha curiosidade sobre essa história. Então, assim, eu tinha expectativas sobre esse livro, o que às vezes é um problema, porque a gente nutre expectativas. E aí o livro às vezes o livro é até muito bom, mas ele não chega lá onde a nossa expectativa estava. Aí a nossa experiência não é tão boa assim, né? Então eu tento não ficar nutrindo muita expectativa sobre o livro, mas tem alguns livros que são tão falados, tão comentados, que a gente acaba nutrindo essa expectativa. E foi o caso aqui, eu tava com as expectativas altas quando eu comecei a ler, e mesmo assim ele superou minhas expectativas. Então assim, é magnífico, essa história é magnífica e eu coloquei ela aqui em 10º lugar na minha lista de preferidos. Agora, em 9º lugar. E, gente, eu não vou ficar preocupada com o tempo de vídeo aqui não, tá? Porque eu tô falando dos meus livros preferidos, eu me empolgo mesmo, eu vou falar com liberdade. Vocês tenham paciência aí, que vai ser uma lista, assim, chuchuzinho, só dica preciosa aqui pra vocês, tá? Então, o meu 9º lugar é um livro que eu li no ano passado, eu li ele em 2024, né? Não sei quando você está assistindo esse vídeo aqui, mas eu li ele em 2024. E foi um livro que ele se tornou um preferido porque ele me tocou muito no sentimento, nas reflexões, e ele de fato
ele mudou uma coisa muito específica na minha vida e muito particular também, que é aqui Moby Dick, do Herman Melville. E aí, sabe o que eu falei de expectativa? Eu tava com as expectativas baixíssimas para esse livro aqui, porque tem muita opinião sobre ele, né? Um grande clássico norte-americano, mas tem opiniões muito diferentes, pessoas que amam e pessoas que odeiam, né? E muita gente me falou quando eu falei, esse livro aqui a gente leu no meu clube de leitura, que é o Clube MSL do ano passado. E aí, quando eu coloquei ele no clube, quando eu revelei a lista de leitura do clube, teve gente que veio me falar, ai, mas esse livro é tão chato, que não sei o quê. Então eu tava, assim, ansiosa por essa leitura, mas não pelo lado tão bom, assim. Eu tava com muito medo de achar chato, realmente, de ser um livro ruim, né? E aí eu fui com as expectativas muito baixas. E eu me surpreendi tanto com esse livro, porque eu até falo na resenha. O que tiver resenha, eu deixo aqui pra vocês, tá? E eu falo lá na minha resenha desse livro aqui, que é um livro que você precisa ler entendendo o que ele tá te prometendo. Porque quando a gente fala em Moby Dick, que é uma história muito clássica, muito conhecida, aquele tipo de história que todo mundo já ouviu falar, mas não é todo mundo que leu, né? E quando a gente ouve falar em Moby Dick, a gente pensa que é uma grande aventura no mar, uma luta contra uma baleia e aquela coisa agitada. E não é isso o que o livro te promete. É realmente a história do Capitão Ahab, que ele vai pro mar, né? Ele é um capitão de um navio baleeiro, um navio, né, profissionais ali que caçam baleia. E aí ele vai cumprir a função dele no navio baleeiro, só que no meio da viagem ele avisa pra turma ali que, olha aqui, na verdade, a partir de agora a gente vai atrás da Moby Dick. Porque num outro encontro com o Moby Dick que ele teve a sua perna arrancada. E ele culpa Moby Dick por causa disso. Então ele quer ir atrás de Moby Dick pra vingança mesmo, pra se vingar daquela baleia. E aí ele leva todo mundo atrás dessa Moby Dick e coloca toda a tripulação do seu navio ali, que ele devia proteger, ele coloca todo mundo em risco. E aí a gente vai acompanhar essa busca insana pela Moby Dick, né, a vingança de um homem contra uma baleia, como se aquela baleia racionalizasse, assim, que não, ele age como se a baleia não gostasse dele, sabe? Só que na verdade o irracional é o próprio Ahab, né? E a história não é narrada pelo Ahab, é narrada por uma outra pessoa, que é o Ismael, que é um cara que vai trabalhar nesse navio. E aí ele conta a história olhando, assim, ele tá no navio, mas a história é do Ahab, né? Então ele conta uma história de outra pessoa, é um narrador em primeira pessoa que conta a história de outra pessoa. Então isso também, a forma como é feito isso é muito bom, tecnicamente também é um livro magnífico, mas o que me pegou mesmo e que transformou esse livro no preferido é que ele não é um livro de aventura, como muita gente espera, mas ele é um livro de muita reflexão. E quando você não vai esperando tanta aventura assim e vai prestando atenção no que o livro tá te dizendo, você vai perceber como que esse livro é rico, né? Como que ele te ensina coisas. Ele não é um livro cristão, mas ele tem um forte cunho cristão, sim, ele tem muitas coisas aqui inspiradas na Bíblia. E é um livro que ele fala muito sobre a natureza humana, sobre aquilo que a gente alimenta dentro de nós, que pode nos destruir ou que pode nos favorecer de alguma forma. Ele fala muito sobre as relações de poder, ele fala muito sobre os nossos limites na vida, porque aqui vai ter toda aquela questão, a tripulação era obrigada a seguir o que o Ahab estava falando, mesmo vendo que o Ahab estava errado, né? Mas eles eram subordinados a ele, até onde eles poderiam fazer um motim ali naquele barco, mas depois eles pagariam por isso, né? Quando eles chegassem em terra firme. Então tem toda essa discussão, assim, de relações de poder mesmo, dos limites que a gente tem na nossa vida, do que a gente pode e do que a gente não pode fazer, né? Do que tá na nossa mão resolver e do que não tá na nossa mão resolver. Então, assim, tem muita coisa nesse livro. E essa parte das reflexões me pegou muito. E como eu falei, teve uma coisa aqui muito particular que mudou a minha forma de me comportar até mesmo. Então, assim, é um livro incrível, gente. É um livro incrível, Moby Dick aqui, meu 9º lugar. Em 8º lugar,
um livro que eu tinha medo de ler. Eu acho que muita gente tem medo de ler esse livro, de ser muito difícil, porque é um livro muito antigo, mas é um livro que ele me ganhou principalmente por causa do personagem principal, que eu fiquei muito apegada a ele, que é Dom Quixote. Eu peguei aqui o primeiro volume, né? Ele tem 2 volumes. Esse aqui foi publicado em 1605, então um livro bem antigo, né? E o segundo volume foi publicado em 1615. E eu não achei Dom Quixote difícil de ler, eu me diverti muito com Dom Quixote, e sempre que eu falo nesse livro eu falo isso, mas eu preciso repetir aqui pra vocês. Ele faz aquela mescla de tragédia e comédia de uma forma perfeita, porque a história do Dom Quixote, esse aqui, assim como o Moby Dick, é um outro livro que muita gente sabe que existe, acha que sabe do que se trata, mas a gente só vai saber mesmo do que se trata se a gente ler, né? E é a história do Dom Quixote, que é um homem que ele lia muitos romances de cavalaria e aí ele acabou acreditando que ele era um cavaleiro e que ele sai depois pela Espanha fora para defender os fracos e oprimidos. Só que nessa viagem que ele faz aí, ele vai fazendo muita atrapalhada, né? Porque ele não é de fato um cavaleiro, ele é visto pelas pessoas apenas como um louco, né? E aí ele vai ter um ajudante que chama Sancho Panza e que também traz essa dobradinha dos dois. É muito boa, a interação dos dois é muito divertida, eu gosto muito. É muito divertida e tem momentos que é muito tocante também. Principalmente a forma como Sancho Panza vai mudando a sua visão sobre o próprio Dom Quixote, né? E é um livro que ele não fala sobre você enlouquecer por ler demais. Eu já vi gente falando isso, né? É um livro que ele fala dessa linha tênue entre fantasia e realidade que a gente vive dentro da nossa própria cabeça. Porque se a gente for parar para pensar, tem muita coisa que a gente fantasia na nossa cabeça, né? Muita coisa que não vem para a realidade, que não se transforma em realidade. E esse livro vai tratar disso. Esse livro se trata também de pessoas que são invisíveis para a sociedade ou que servem de chacota para outras pessoas. Eu não gosto de falar sociedade porque é uma coisa muito abstrata, né? Mas enfim, pessoas que são invisíveis para outras pessoas. Às vezes a gente não enxerga, né, as pessoas, a dor do outro, o sofrimento do outro, a necessidade do outro. A gente não para ver isso a todo momento na nossa vida. E esse livro vai mostrar isso aqui também, vai nos fazer pensar sobre isso aqui. É um livro que fala sobre amizade também, que eu falei do Sancho Panza. Inclusive essa questão do Sancho Panza com o Dom Quixote, essa coisa da dupla, né, que vai levando a narrativa, aqui que isso foi criado. E depois isso foi repetido em vários momentos da literatura, isso foi repetido no cinema também, isso virou essa dupla, né, de personagens que são diferentes entre si e eles se complementam ao mesmo tempo que às vezes eles se repelem. Essa dinâmica de personagens é algo que veio daqui. Então é um romance muito importante, a gente considera Dom Quixote o primeiro romance moderno. Então assim, é um livro incrível, que me pegou muito pelo lado sentimental, pelo apego que eu fiquei por esse personagem, porque eu vi que eu tinha uma ideia errada do livro, de que era muito difícil, e não, esse sim é uma grande aventura, mas uma grande aventura com lições, que é uma coisa que eu valorizo muito na literatura. Então, se você nunca leu Dom Quixote, leia, porque é maravilhoso. Meu 7º lugar... E eu observei agora que Moby Dick eu li para o Clube MSL, Dom Quixote eu li para o Clube MSL, foi na primeira edição do Clube MSL, e agora esse próximo que eu vou mostrar eu também li lá no Clube MSL. Então o Clube MSL sempre com leituras assim que se transformam em preferidas da minha vida. E eu tô falando agora aqui de Guerra e Paz, do Tolstói. Peguei aqui só o primeiro volume também, ele tem 2 volumes, né? Um super calhamaço, mas daqueles assim que você fica triste quando acaba. Você não quer que acabe, você quer continuar ali com aqueles personagens, naquele universo, assistindo, né, a vida daqueles personagens, porque parece que você está assistindo mesmo a vida daqueles personagens. E aqui a gente tem um romance histórico que se passa no período que as tropas napoleônicas invadiram a Rússia.
e aí a gente tem a parte dos personagens interagindo e dos personagens também indo para a guerra. Então, o romance histórico, né, o contexto histórico, ele faz parte da trama, ele não é só o pano de fundo. E o contexto histórico faz parte aqui de Guerra e Paz. E a gente vai focar em... Eu costumo falar que são 4 famílias. Normalmente as pessoas falam que são 5 famílias, mas eu considero que o foco aqui são 4 famílias e a gente vai ver a interação dos personagens aqui dessas famílias. A gente vai ver eles indo para a guerra, alguns vão, né, outros ficam, e a gente vai ver as consequências dessa guerra também, não só nos que estão lá na guerra, mas também as consequências da guerra para quem ficou aqui também. E é um livro muito cheio de tramas e subtramas, é um livro, né, pelo tamanho dele você já pode imaginar quanta coisa que tem nesse livro. Esse daqui, como eu falei, é só o primeiro volume, o segundo volume também é desse tamanho, então é um livro bem grande. E personagens também muito ricos, e pra mim, o que me encantou tanto nesse livro, na verdade, foi toda a trajetória, sabe? Foi o fato de eu ter ficado tão inserida aqui no que estava acontecendo no livro que parecia que eu estava lá com eles e parecia que eu conhecia aqueles personagens e eu tinha ranço de alguns e eu gostava muito de outros, e aí personagens vão morrendo e a gente vai sofrendo com aquilo ali, e tem personagem que vai amadurecendo ao longo da narrativa, então você começa não gostando muito, mas depois você passa a gostar um pouco mais, porque ele vai mudando, né, a forma dele de vivenciar as coisas. E nesse meio também muitas discussões também sobre todo tipo de relação que a gente pode ter com as pessoas, tem discussões aqui, a discussão sobre a guerra, obviamente, né, do que a guerra faz com a gente, da validade ou não das guerras, enfim, né, a gente pode levar para um lado mais político, para um lado mais filosófico, e tem muita coisa nesse livro, tem de tudo nesse livro aqui, e tudo muito bem feito, tudo muito bem escrito, e eu achei incrível conhecer essa história, que é outra dessas grandes histórias que a gente sempre ouve falar, né, e realmente é uma história magnífica, que eu fiquei... A história me capturou completamente, e aí não tinha como, se tornou um livro preferido da minha vida. E ainda como eu li lá no clube, os livros que eu leio pro clube, eu preciso estudar bastante esses livros para fazer as análises lá pro clube, né? Então, assim, tudo que eu tive que me aprofundar nesse livro, eu aprendi tanta coisa por causa desse livro, sabe? Até coisa de história mesmo eu aprendi por causa desse livro, coisas de narrativa que eu queria entender melhor o que o Tolstói estava fazendo em determinados momentos. Então, assim, foi um livro que além de me divertir, além de me inserir de fato na trama, ele me ensinou muita coisa fora da literatura, sabe? Então, assim... Foi tudo muito especial na minha leitura de Guerra e Paz, está aqui mais um dos livros preferidos da minha vida. Inclusive, esse livro aqui, a gente tem imersão dele no MSL Pocket, que é minha lojinha de imersões literárias. Se você quiser ler Guerra e Paz com a minha ajuda, tem lá, que tem as análises de cada parte do livro, tem o contexto histórico, tem o documentário sobre a vida do Tolstói, tá tudo lá. Depois vai lá na minha lojinha, dá uma olhada, se você não conhece, dá uma olhada lá, vê todas as imersões que a gente tem, tá? E Guerra e Paz tá lá no meio delas. Aí, em sexto lugar, a minha leitura mais recente, que na verdade é uma saga, não é só um livro, mas eu trouxe aqui a primeira parte para representar a saga toda, O Tempo e o Vento. Eu vou lançar agora a oficina MSL, onde a gente vai fazer um mergulho muito profundo aqui em O Tempo e o Vento. Daqui a pouco eu falo sobre a oficina com vocês, mas assim, eu já tinha lido essa primeira parte, que é o Continente, eu já tinha lido há muitos anos atrás, no ano que eu criei o canal, eu tinha lido esse livro aqui, tanto que tinha uma resenha aqui no canal sobre essa primeira parte, mas eu tirei do ar porque depois eu quero falar sobre todas as partes do livro e tal, vou falar na oficina, né, mas... E eu já tinha ficado muito
entusiasmada com esse livro. E quando eu li, eu pensei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa muito importante com essa saga O Tempo e o Vento. E eu fiquei guardando essa ideia e aí eu não prossegui, né? Não dei continuidade aqui na leitura, porque eu ficava querendo arrumar uma coisa muito legal para fazer com essa saga, porque eu percebi que ela merecia um estudo mais aprofundado, até que esse ano eu consegui desenvolver um projeto à altura do que O Tempo e o Vento merecia, e aí eu reli esse livro aqui, né, e li os outros duas outras partes da saga, que são O Retrato e O Arquipélago. E ele me tocou tão profundamente por tantos motivos, eu não sei explicar, assim, eu não sei colocar em palavras, mas esse livro me emociona quando eu falo sobre ele. Ele é um livro que assim como Guerra e Paz, ele é um romance histórico. Só que eu até coloco ele na frente de Guerra e Paz, porque Guerra e Paz é um romance russo. Então ele vai trazer a identidade do povo russo. Esse daqui é um romance brasileiro. Então ele traz a nossa identidade, lógico, que muito focada na identidade do povo gaúcho, mas que é Brasil, né? Então a gente vê algumas coisas refletidas aqui. Tem falas aqui de personagens que me lembram falas, assim, da minha avó, por exemplo. Então, assim, é um livro lindo, é um livro que tem também muitos acontecimentos, porque a narrativa se passa durante 200 anos, dessa primeira parte até a última parte, que é o Arquipélago, e vai ter também de tudo acontecendo. E é um livro que, assim como Guerra e Paz, ele traz os acontecimentos históricos entremeados aqui na ação da narrativa, porque é um romance histórico, então a parte de contexto não é só um pano de fundo, é uma coisa que realmente faz parte da construção da narrativa, e ele vai trazer muito dessas relações entre as pessoas, também todo tipo de relação, todo tipo de conflito que você imaginar, muitas reflexões. Tem cenas aqui que são assim, nossa, parte o nosso coração mesmo. Tem coisas alegres também que acontecem, tem momentos que são engraçados, tem muitas discussões sobre política, principalmente, sobre arte, sobre até literatura também. Tem tudo que você pensar. Pensa em qualquer coisa que vai ter dentro aqui de O Tempo e o Vento. E foi tão incrível. É um outro livro que, assim, como eu também li essa saga estudando, né, para fazer a oficina, que eu já vou falar com vocês, eu aprendi muito com esse livro e eu aprendi muito sobre o meu país, né? Porque às vezes eu percebi que eu me empenho tanto em aprender sobre outros lugares, para analisar os livros, né, para falar com vocês, e a gente deixa um pouco a nossa história de lado, né? E esse livro me trouxe de volta para a minha história, para a história da minha terra, que não é o Rio Grande do Sul, mas também me representa, sabe? Então, assim, vocês estão vendo, né? Esse livro, essa saga, na verdade, se transformou numa das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. Lindo, 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 bem escrito, poético, bem construído. A voz dos personagens aqui, cada um faz sentido. Tudo nesse livro é uma empolgação que eu fico. Eu preciso me controlar, né? Mas enfim, aqui O Tempo e o Vento, então, entrou definitivamente aqui na minha lista de livros preferidos. E falando sobre a oficina com vocês, né? Agora no dia 2 de julho, tá quase aí, a gente vai ter a abertura das inscrições desse meu novo projeto, que é a Oficina MSL. E na oficina, né, no primeiro capítulo da oficina, que é a nossa primeira edição, eu tô chamando de capítulo 1, a gente vai mergulhar aqui na história do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Então, nosso objetivo na oficina vai ser construir o seu entendimento sobre essa obra. Não é um clube de leitura, é uma proposta completamente diferente de tudo que você já viu, eu garanto para vocês. E eu vou explicar toda essa proposta, como que a oficina vai funcionar
selecionar nesse evento do dia 2, então eu te convido para você estar aqui às 8 horas da noite. Eu vou estar no chat conversando com vocês. É um evento muito especial que eu quero muito a presença de vocês ao vivo aqui comigo, tá, gente? E eu vou explicar não só sobre a oficina, bem detalhadamente como que vai acontecer, mas eu vou explicar também, eu vou falar um pouco também sobre essa saga. A gente já vai começar o nosso mergulho nessa saga, claro, sem spoiler, né? Porque não é o objetivo é que vocês leiam esse livro lá na oficina, né? E vão descobrindo as coisas aos poucos, vão construindo o seu entendimento da história junto comigo. E aí eu vou explicar sobre a oficina e vou falar também sobre a saga O Tempo e o Vento. Te espero aqui. Se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, é um grupo de informações, não é um grupo aberto para conversa. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e lá nesse grupo é onde eu vou liberar o link de inscrição primeiro, tá? Então, no dia 2 eu vou abrir as inscrições já para a oficina. As inscrições vão ficar abertas por um período de tempo só, não vai ficar aberto para sempre, então fica atento aí para você não perder, tá? E aí vem aqui dia 2 conhecer esse projeto que está sendo idealizado, como vocês podem ver, há muito tempo, e onde eu vou poder falar tudo que eu quero falar sobre essa saga maravilhosa. Aí agora, em quinto lugar, uma outra saga, dividida em 3 volumes, uma saga de fantasia, que é O Senhor dos Anéis. Esse livro aqui é muito importante para mim, principalmente depois que eu fiz a releitura dele. Ele se tornou mais importante ainda depois que eu fiz a releitura dele, que tem uma playlist de leitura coletiva desse livro aqui aberta, que a gente fez uma leitura coletiva dele aqui no canal, e foi uma leitura coletiva que eu gostei muito, que eu tenho muito orgulho ali do conteúdo que eu consegui produzir sobre esse livro aqui, porque eu acho que traz, assim, as informações mais necessárias, as discussões mais necessárias. Eu gostei muito de fazer essa leitura coletiva com vocês e a playlist está liberada aqui para quem quiser assistir, então você pode ir lá assistir quando você quiser. Lógico, tem spoiler, né? Porque eu comento sobre cada partezinha dos 3 volumes de O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis não é uma trilogia, tá, gente? É um livro só dividido em 3 volumes. Esse daqui é o primeiro volume que eu peguei para mostrar para vocês, que é A Sociedade do Anel. E é um livro, essa saga, né? É uma saga que ela tem toda aquela jornada do herói, que é uma estrutura narrativa que é muito bem feita aqui pelo Tolkien, que a gente vai acompanhar o personagem principal aqui, que no caso é o Frodo. Ele vai receber uma missão de destruir um objeto que se chama um anel, e esse objeto, se cair nas mãos do grande inimigo, ali, do grande vilão, que é o Sauron, ele vai fazer com que o Sauron domine o mundo inteiro e transforme tudo em trevas, né? Tudo um lugar horrível. Então o Frodo tem a missão aqui de destruir esse um anel. Só que não vai ser fácil destruir um anel, porque um anel é um objeto muito poderoso. Um objeto que, inclusive, corrói a alma de quem está portando aquele anel. Então toda essa jornada do Frodo para levar aonde ele tem que levar para destruir um anel vai ser muito sofrida para ele. E aí a gente vai aprender muito sobre os nossos limites, sobre amizade, porque vão ter outras pessoas que vão participar dessa jornada aqui junto com o Frodo, principalmente um outro personagem que é o Sam, que é quem vai ficar com o Frodo ali até o final. E aí a gente vai aprender muito sobre amizade. Eu amo o Sam, eu acho um personagem incrível. Eu gosto até mais que do Frodo, eu gosto do Frodo também, mas eu gosto mais do Sam, e eu acho que a gente aprende muito sobre a força que a gente nem sabe que a gente tem, mas quando a gente precisa dela, né, a gente encontra essa força. E aí você pode interpretar da sua forma. Eu interpreto que essa força vem de Deus. E é um livro que ele tem um cunho cristão. Ele não é um livro cristão, mas ele tem um cunho cristão, né? Tolkien, eu acho que todo mundo sabe, era um autor cristão. Então, apesar do Tolkien falar que não queria, né, fazer nenhuma analogia aqui nesse livro, as analogias são muito claras, gente. O Tolkien pode ter falado o que ele quiser lá, mas as analogias são muito claras, e tem muitas analogias bíblicas, sim. Tem muita coisa aqui que claramente foi inspirada nas experiências de guerra do próprio Tolkien, né? Das guerras que ele vivenciou. Então, assim, é um livro
que nos insere também, igual eu falei, eu gosto disso, né, da narrativa que nos insere. Muita gente critica O Senhor dos Anéis por falar que é muito descritivo. Eu nem acho tão descritivo assim, eu já li coisa muito mais descritiva. Eu acho que Flaubert, por exemplo, é mais descritivo do que Tolkien, mas enfim, também gosto muito de Flaubert, mas enfim, aqui as descrições são para te inserir na trama. Então, quando ele tá falando que o Tolkien tá passando por um campo com flores assim, que saem de não sei o quê, e o tronco da árvore que tem ranhuras, quando ele tá falando isso, é para você se imaginar ali naquele lugar. Porque você se imaginando ali naquele lugar, você vai sentir o perigo que aquele personagem está sentindo. Você vai sentir a paz que aquele personagem está sentindo. Você vai ter as sensações que o personagem está tendo. E isso é muito importante na nossa experiência de leitura. E o Tolkien consegue fazer isso muito bem aqui. Então, é um livro que se tornou preferido pela história, pelas mensagens, pela técnica. É um livro que ele reflete muito essa questão cristã, né? Reflete muito o que eu tenho dentro de mim, porque eu sou cristã, então essas mensagens são muito importantes para mim. É um livro bonito, é um livro bem construído, assim, ele é bem amarrado, ele não tem furos, ele é bem explicado e é uma história gigantesca, assim, uma história grandiosa, no sentido do enredo mesmo, assim. E ela é bem amarrada, ela é lindo, esse livro é maravilhoso, eu amo O Senhor dos Anéis e é também um dos meus livros preferidos da vida. Aí, passando de uma saga de fantasia para outra saga de fantasia, o meu quarto lugar fica com Harry Potter. Ai, Michelle, você vai colocar Harry Potter acima de Senhor dos Anéis? Vou colocar acima de Senhor dos Anéis, por quê? Eu falei que para um livro se tornar preferido para mim, ele precisa ter me tocado profundamente de alguma forma. E Harry Potter, ele salvou a minha vida. Eu já contei essa história várias vezes, então não vou repetir essa história aqui. A gente tá fazendo uma releitura, eu tô fazendo uma releitura de Harry Potter, né? Uma leitura coletiva de Harry Potter aqui no canal. Então a gente já tá no último livro, na verdade. No final de julho vai ter a nossa última live desse projeto de leitura de Harry Potter. É um projeto aberto, então as lives que eu já fiz dos outros 6 livros já estão aqui salvas no canal. Você pode ir lá na playlist de Harry Potter e assistir, tá? É só você ir na aba ao vivo ou então na aba playlists, que aí você vai encontrar. E aí a gente vai já para a nossa última live no final de julho, né? Inclusive a nossa live vai ser no dia do aniversário do Harry, que vai ser dia 31 de julho. E lá na live eu vou falar por que esse livro salvou minha vida. Então não vou repetir aqui não, você assiste a live no final do mês, tá? Mas enfim, além de ser uma história muito divertida, que quando eu li esse livro aqui, ele me fez ficar tão... Eu queria... Tudo que eu buscava para ler, depois que eu comecei a ler Harry Potter, porque eu fui lendo de acordo com o que foi lançando os livros, né? E aí eu ficava buscando desesperadamente outras coisas que se parecessem com Harry Potter, ou que me fizessem sentir como eu me sentia lendo Harry Potter, e eu não conseguia encontrar nada. Então foi uma coisa única, uma experiência que eu vivi poucas vezes na minha vida, de ficar tão empolgada, de ficar tão, assim... imbuída do espírito da história, como eu fiquei com Harry Potter. Foi uma história que me acompanhou durante anos da minha vida, porque, como eu falei, eu tive a felicidade de pegar Harry Potter junto com o lançamento dos livros aqui no Brasil, né? Então eu fui acompanhando toda a saga. Eu tinha mais ou menos a idade do Harry, então eu fui crescendo junto com o Harry. Então todo o amadurecimento que o Harry vai passando, de alguma forma eu estava vivenciando, guardadas as devidas proporções, né? Porque eu não estava vivendo uma guerra bruxa igual o Harry, mas foi tudo muito especial para mim. E no final, né, no último livro, ainda foi um momento muito delicado da minha vida e que Harry Potter me fez perceber que eu precisava de ajuda, sabe? E aí eu realmente me salvei por causa de Harry Potter, que eu acho, mais uma vez, né, eu sou cristã. Então eu acredito que Harry Potter foi um instrumento de Deus na minha vida. Então assim, gente, é um livro incrível, super divertido, eu gostei da história e é um livro que ainda tem toda esse significado na minha vida, assim, de eu considerar que é um livro que me salvou mesmo, uma saga, né, uma história que me salvou. Então, assim,
Harry Potter sempre vai estar ali nas cabeças de livros preferidos. Eu releio praticamente todo ano. E todo ano eu amo cada vez mais. Então é um livro que eu já sei que eu nunca vou deixar de gostar. Enfim, Harry Potter é muito especial pra mim, eu amo mesmo, sou completamente apaixonada. Chegamos no top 3, finalmente, né? E o meu terceiro lugar de livros preferidos da vida é um livro nacional do meu autor preferido. Não é o meu livro, eu não coloco como primeiro lugar, mas o autor é o meu autor preferido, que é Machado de Assis. E o livro que eu tô falando é Quincas Borba. Esse livro também, ele é especial para mim, ele fica em terceiro lugar, porque ele é um livro que tecnicamente é excelente, assim, é uma coisa de outro mundo que o Machado de Assis conseguia fazer com as palavras, como ele conseguia trabalhar as palavras, o texto do Machado é um texto elegante, é um texto rico, rebuscado, complexo, mas não é difícil de ler, tá, gente? Isso daí, tirem da cabeça que Machado de Assis é difícil de ler, porque não é. E é uma história que ela é muito sensível, sabe? E ela tem aquela coisa que eu falei lá de Dom Quixote, que ela tem tragédia e comédia, porque aqui a gente vai ter a história do Rubião, não é do Quincas Borba, né? É do Rubião, que ele vai herdar a fortuna do Quincas Borba, inclusive ele herda o cachorro do Quincas Borba, que também se chama Quincas Borba. Quincas Borba é um personagem que aparece antes aqui, ele aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E aí o Rubião, de repente, é um homem simples, né? Que mora em Barbacena, que é a minha cidade. E aí tem essa questão sentimental também pra mim, de ser uma história que se passa na minha cidade. Peraí que a gente já vai falar sobre isso. O Rubião, ele então se vê, né, com aquele dinheiro ali que ele nunca pensou que ele teria, e a vida dele vai mudar. Ele vai para o Rio de Janeiro e ele vai passar a ter uma vida lá que ele não estava preparado para ter, né? Porque ele não tem a maldade que ele precisava ter para as novas possibilidades que vão surgir ali para ele. E a gente vai acompanhando então esse caminho do Rubião aí. E aí, é um livro que além da história ser muito legal, eu gostar muito da história, da estrutura da história, como eu falei, o texto do Machado tecnicamente, não há o que se falar, né, gente? Perfeito. E meu autor preferido, né? Então, eu sempre vou rasgar elogios pra ele. E tem também essa questão de ser um livro que eu acho que representa muito o brasileiro, aquele brasileiro, porque tem uma coisa que é triste, né, que a gente tem aquela ideia de brasileiro, de malandro, né, quando a gente fala, o brasileiro, a gente pensa no malandro, e aqui a gente vê que não, é um brasileiro bom, né, o povo, a massa do Brasil, eu acredito que seja de pessoas boas, assim, não seja de malandro, né, eu não gosto daquele negócio do jeitinho brasileiro, como se todo brasileiro fosse adepto do jeitinho brasileiro. Eu não enxergo as coisas assim. E esse livro, pra mim, ele mostra isso. Ele mostra o brasileiro que a gente tem que buscar, aquele brasileiro mais ingênuo, é lógico, né? Que aqui vão acontecer coisas com o Rubião, que ele também é bobo demais e tal. Mas eu falo assim, naquela coisa do coração mesmo, de ter o coração bom. E é isso que a gente tem que buscar, sabe? Eu acho que o Rubião, ele representa isso aqui, em certa medida. Também é um livro que tem a questão de se passar na minha cidade, e aí tem uma cena aqui na história que o Machado ele descreve o Rubião caminhando por uma rua aqui da minha cidade. E assim, eu consigo, lógico, né, há muitos anos atrás, hoje em dia a rua tá muito diferente, né, mas eu consigo ver, assim, a descrição e ele caminhando, e o que é mais especial para mim é que o Machado de Assis, ele veio aqui em Barbacena, ele visitou Barbacena, ele andou por essas ruas que eu ando todos os dias, eu piso no chão que o Machado de Assis pisou. E eu acho isso também muito especial, e a forma como ele descreve aqui, eu consigo sentir, eu consigo assimilar. Machado de Assis esteve aqui na minha cidade, sabe? Coisa de fã, né, gente? Eu acho incrível o Machado de Assis ter vindo aqui, ter andado pelas ruas que eu ando, como eu falei, lógico, tudo muito diferente, mas assim, eu acho isso incrível. Então, tudo o que diz respeito a esse livro, dentro e fora do livro, torna esse livro muito importante para mim. Então, fica aqui meu terceiro lugar
a gente vai ler esse livro no meu clube de leitura esse ano, né? Vai ser o último livro que a gente vai ler no ano. E eu tô muito ansiosa, gente. Eu tô muito ansiosa. Eu tô com muito medo da reação das pessoas. Eu quero muito que os meus clubetes gostem desse livro. Meu Deus, por favor, faça que eles gostem. Porque é um livro muito especial pra mim. Eu vou ficar muito triste se eles não gostarem, mas vão gostar. Você também vai gostar, então leia Quincas Borba. Segundo lugar. Um outro dos meus autores preferidos, os 3 primeiros lugares aqui são de autores preferidos. O meu preferido é o Machado de Assis, né? Mas esse autor aqui também tá ali no meu top 3 de autores preferidos, que é Dostoiévski. E o livro que eu tô falando é Crime e Castigo. É a história do Raskolnikov, que ele vai cometer um crime logo no início aqui da narrativa, e depois ele vai lidar com as consequências desse crime, né? Então ele vai tentar esconder de alguma forma que ele cometeu aquele crime ali, né? Que ele é o responsável por aquele crime. Ele vai lidar então com as consequências muito psicológicas desse crime. Ele vai começar a justificar para si mesmo que ele tinha o direito de cometer aquele crime, e aí ele vai desenvolver todo um raciocínio aqui, se comparando com grandes homens da humanidade, de acordo com ele, né? Então, por exemplo, Napoleão cometeu atrocidades, mas foi pelo bem maior. Isso é o Raskolnikov pensando, né? Então, vai entrar nessas discussões, assim, bem filosóficas mesmo, sobre questões importantes da nossa vida, né? Sobre como a gente lida com a culpa, porque o castigo aqui, tem um castigo mesmo da polícia estar atrás de quem cometeu aquele crime e tal, mas é mais o castigo que... aquele castigo autoimposto, quando a gente faz uma coisa que a gente sabe que é errada e que a gente tenta justificar para nós mesmos aquilo ali, mas no fundo a gente se castiga por ter feito algo que, por mais que a gente tente justificar, a nossa consciência nos diz que é algo errado, sabe? E aí, lógico que aqui é um assassinato que ele comete, né? Então é uma coisa muito grande, mas a gente também passa por esse momento na nossa vida, né? Por momentos assim na nossa vida, onde a gente se autoimpõe um castigo por coisas que, por mais que a gente justifique, a gente sabe que tá errado, né? Comportamentos, palavras ditas de uma forma errada, enfim, né? Então é um livro que tem muitas discussões filosóficas. Eu gosto muito da história mesmo, assim, né? Se você for ler sem refletir, eu acho um desperdício, porque é um livro com muitas reflexões. Mas a história também, todo o caminho percorrido aqui pelo Raskolnikov e as pessoas que ele encontra com outros personagens muito interessantes. Tem uma personagem feminina aqui que eu gosto muito dela, que é a Sônia. Então é uma mulher assim que também a gente tende a enxergar de uma forma ruim no início, assim, muito por causa da forma que ela leva a vida dela, mas a gente vai descobrindo que, às vezes, o interior da pessoa guarda, assim, uma preciosidade que ela não transparece no seu exterior, sabe? Eu não tô querendo dar spoiler, né? Mas, enfim, é uma personagem que eu gosto muito também. Então, tudo é muito bem feito, tecnicamente também. E o que me pega nesse livro aqui, de fato, 2 coisas fizeram ele se tornar realmente, assim, o meu segundo livro preferido da vida. A questão das reflexões, é um livro muito, muito filosófico mesmo, que traz muitas reflexões e reflexões bem íntimas, né, que você precisa ir em lugares ali dentro de você que às vezes você nem quer ir, mas o livro te faz ir naqueles lugares ali. E também porque foi o meu primeiro romance russo e eu tinha um certo receio de ler romances russos. Na época que eu li esse livro, eu já tinha muita vontade de entrar na literatura russa, mas eu ficava naquela assim, será que eu tenho capacidade? E eu sei que vocês também pensam ou já pensaram isso. Será que eu tenho capacidade de ler tal livro? E aí eu falei, eu quero ler, eu vou começar logo por Crime e Castigo, que se lasque, se eu entender, entendi. E aí eu comecei a ler e comecei a gostar, entrei completamente na história e comecei a pescar ali as mensagens e pensar sobre coisas da vida, do universo e tudo mais. E eu fui ficando encantada e eu me apeguei aos personagens. E aí quando eu terminei a leitura eu falei assim, cara, eu consigo ler qualquer coisa.
Sabe? Quando te dá aquele... Sabe? Eu não preciso ter medo de livro. Crime e Castigo me mostrou que, de fato, eu não preciso ter medo de livro. E aí... Foi um livro especial também por causa disso, né? Porque ele me fez perceber que eu posso encarar. Não que a gente vai entender completamente um livro logo da primeira vez que a gente lê. Tem livros que são mais complexos mesmo, mas a gente não precisa entender tudo logo da primeira vez. A gente precisa se dar a oportunidade de conhecer aquela história. E aí, se precisar de uma releitura, e de uma releitura, e de uma releitura, aí você relê, você estuda sobre o livro, se você quiser entender melhor, sabe? Mas você não precisa fugir de livros, porque você vai perder oportunidades incríveis se você ficar achando que você não tem capacidade de ler alguma coisa. Se eu tivesse acreditado naquela vozinha que eu não tenho capacidade de ler, não, romance russo é muito difícil, eu não teria conhecido essa preciosidade aqui, eu não teria mergulhado no universo da literatura russa, que hoje é uma das minhas literaturas preferidas, e eu não teria conhecido muita coisa que já mudou a minha vida, como é o caso aqui de Crime e Castigo. Então, assim, é um livro precioso para mim em diversos sentidos. E agora sim, o meu primeiro lugar, o meu livro assim preferido da vida continua sendo Jane Eyre, da Charlotte Brontë, porque eu tenho um apego sentimental com esse livro. Ele tem vários motivos que, quando eu fui pensar para fazer essa lista, eu fiquei pensando, será que Jane Eyre ainda é o meu livro preferido? E eu fui pensando em várias coisas assim relacionadas a Jane Eyre, e eu defini que realmente ele é o meu livro preferido. Por causa da história, que eu gosto muito, e eu sempre que eu vou reler Jane Eyre, que eu já reli, né, e eu lembro da sensação, assim, da primeira vez, e das dúvidas e das perguntas que ficavam na minha cabeça e que iam sendo respondidas aos poucos. Então, ele tem uma história que é muito interessante, que é um romance de formação, né, então vai acompanhar a vida da Jane Eyre desde a infância até a idade adulta. E aí a gente vai vendo aquela infância sofrida, como que aquela menina era judiada, e aí ela vai para aquele colégio interno horroroso, que é uma coisa trazida da vida real da Charlotte Brontë, que ela frequentou um colégio muito parecido com esse que aparece aqui na narrativa, e aí depois ela fica adulta, e aí tem algumas perdas ali no meio do caminho que são muito doloridas também, e aí ela vai procurar trabalho, só que aí tem toda aquela questão do contexto, então você vai vendo quanta coisa esse livro vai trazendo junto, né? E aí você vê que ela arruma um trabalho, ela começa a trabalhar ali numa casa, e aí as dificuldades dela ali, e aí ela vai se apaixonar, e aí vai ter todo um mistério envolvendo aquele lugar ali onde ela tá morando, e aí depois esse mistério é revelado, e aí vai ter uma reviravolta quando esse mistério é revelado, e aí a Jane Eyre vai partir por outros caminhos que a gente não esperava que ela partisse, e aí vai ter mais uma jornada dela, e aí vai ter uma descoberta. Então assim, tá vendo? Tem várias coisas nessa história que vão te prendendo, que vão tornando a história cada vez mais interessantes, e as coisas vão se resolvendo e outros dilemas vão surgindo, então a gente vai sendo levado mesmo por essa narrativa. E isso é muito gostoso. Fora que, como eu falei, tem muita coisa que vem junto. Então, quando a gente estuda a vida da autora, né? Porque eu acho que as Irmãs Brontë são as autoras assim que eu mais estudei na minha vida, realmente. E você percebe coisas da vida da Charlotte que são trazidas aqui para o livro, sabe? Seja de uma forma mais clara, como é a coisa desse colégio aqui que ela estuda quando ela é criança, ou até coisas mais assim que ficam nas entrelinhas, mas que se você conhece a vida da autora, você percebe que são coisas da própria vida dela que tá aqui na história. Esse livro aqui, ele até tem um subtítulo que é uma autobiografia, né? Jane Eyre, uma autobiografia. As pessoas acham que é uma história que é a história da própria Charlotte Brontë. Não é isso, tá, gente? É uma autobiografia no sentido de ser uma biografia da personagem Jane Eyre,
tá? Porque vai contar a história de vida dela, como eu falei, é um romance de formação, tá? Não tem nada a ver. A Jane Eyre não é a Charlotte Brontë, mas tem muita coisa da Charlotte Brontë que é passada aqui para esse livro. Gosto muito porque a protagonista não é perfeitinha, ela é uma mulher honesta, uma mulher decente, mas ela não é perfeitinha, ela tem decisões aqui que eu mesma não gosto, que eu critico. O final do livro, eu discordo daquele final. Eu não gosto do final, mas eu entendo a intenção da Charlotte e até o fato de eu não gostar do final é algo que me agrada, porque não sei explicar. Eu gosto de não gostar do final de Jane Eyre. Não sei explicar. É isso, tá? E tem toda a questão de contexto daquela época, né? Era vitoriana. Foi aí que eu comecei a estudar sobre era vitoriana e eu gosto muito desse período. Então, depois eu, desenvolvi meus estudos sobre era vitoriana e foi a partir desse livro. Foi a partir desse livro aqui que eu quis estudar literatura, não só estudar as irmãs Brontë, mas eu quis estudar literatura, porque eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu ficava assim, nossa, como que ela fez isso? Como que ela construiu isso? Então eu quis saber quem era essa mulher que escreveu essa história. E aí ela tinha outras duas irmãs, eu já tinha lido O Morro dos Ventos Uivantes antes de ler Jane Eyre. E eu falei, gente, mas essas irmãs, na era vitoriana, num lugar no interior da Inglaterra. E aí eu fui ler também a Anne Brontë, que é a outra irmã que faltava para eu ler, e também adorei. Então, assim, aí eu comecei a estudar elas, aí eu comecei a estudar literatura, eu me interessei por, de fato, entrar na literatura de cabeça, assim. E se hoje eu trabalho com literatura, é porque um dia eu quis estudar a fundo literatura. E se um dia eu quis estudar a fundo literatura é por causa desse livro. Então, assim, tudo que veio depois na minha vida, eu posso falar que é por causa desse livro. Então, não tem como ele não ser o meu preferido da vida. Porque ele simboliza muito mais do que uma história interessante, que é uma história interessante. É muito mais do que um livro bem escrito, que é um livro bem escrito. Mas ele foi o início de uma mudança mesmo, de eu poder viver daquilo que eu amo, que é a literatura. Então, assim, é o meu livro preferido por tudo. Pelo livro, porque aconteceu fora do livro comigo, e não tem como eu escolher outro como meu livro preferido, que é aqui, Jane Eyre, meu amorzinho. E essa foi a minha lista, que ficou gigantesca, mas como eu falei, eu não me preocupei com o tempo, porque eu queria falar com calma sobre os livros que são tão especiais, é meu top 10. Ficaram livros de fora que eu queria muito citar aqui, mas assim, eu falei, não vou fazer top 15, top 20, daqui a pouco vai ser um top 50, porque eu realmente tenho alguns livros, não sei se chega a 50 não, mas eu tenho muitos livros que são muito especiais. O Velho Mar eu queria ter citado aqui, tô citando. Orgulho e Preconceito eu queria citar também. O Conde de Monte Cristo é um livro que eu amo também. Lolita é um livro também que eu acho muito importante na minha trajetória como leitora. Enfim, vou parar por aqui, senão vou começar a citar vários outros que são preferidos. Mas aqui tá o meu top 10, espero que vocês tenham gostado. E aceitem o desafio que eu vou fazer agora pra vocês. Deixa aqui nos comentários o seu top 10 de livros preferidos. Vocês vão ver como que é difícil escolher esse top 10. Mas eu queria muito saber quais são seus 10 livros preferidos da vida, tá bom? Não se esqueçam do nosso evento no dia 2, às 8 horas da noite, pra gente dar o start na nossa oficina MSL. Tô esperando vocês aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.